Muito bom dia, meus amigos, que vocês sejam a própria bênção. Que você, especialmente você, seja a própria bênção, seja a própria fonte, a fonte de vida, a fonte de paz, a fonte de alegria. Que você seja a pessoa que faz a diferença na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você vá, você faça a diferença. Essa é a vontade de Deus para você, para mim, para todos nós. Aliás, no Salmo 128, Deus fala através dos seus servos, ele dá o segredo da felicidade. Ele dá a dica, a receita da felicidade. Ele diz assim: feliz é aquele que anda nos caminhos do Senhor. Feliz é aquele que anda nos caminhos do Senhor, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz. Você quer ser feliz, minha amiga, meu amigo? Não importa o que você foi, não importa o grau de infelicidade que você viveu até agora, até hoje, até este momento. Mas se você temer a Deus, quer dizer, temer não é ter medo de Deus, mas observar o que é justo, fazer o que é certo na sua vida, ter um comportamento pelo qual não vai envergonhá-la ou envergonhá-lo. Isso é temer ao Senhor. Outro dia eu disse que apenas você pegar um papel sujo, um papel que você limpou o nariz e jogar no chão, isso é pecado, porque não é certo. É uma coisa simples, boba, mas se você jogar num lugar escondido para ninguém ver, você está fazendo o que é errado. Você sabe que é errado, nós sabemos que é errado. Então, uma simples atitude. Não, eu não vou jogar esse papel no chão, porque alguém vai ter que limpar, alguém vai ter que tirá-lo dali. Então, para evitar jogá-lo no chão e ter que alguém limpá-lo, eu vou jogar na lixeira, já de uma vez. Isso significa que você está sendo correto. Significa que você está fazendo o que é certo. Isso é apenas uma coisa insignificante. Mas quantas coisas que nós fazemos e que não agrada a Deus, que não é justo, que não é certo, que não é correto. Não é verdade? Falamos essa semana que aquilo que Jesus falou, que cada um de nós vai dar contas das palavras que nós pronunciamos. Então, nós somos justificados ou penalizados, condenados pelas palavras que nós falamos. Então, palavra, coisa boba, né, que a gente fala toda hora, né? Às vezes a gente fala de brincadeira, mas cada palavra será pesada no dia do juízo. Jogar um papel que limpou o nariz no chão é uma coisa boba, é uma coisa insignificante. Mas não é certo. Mesmo que você tenha pessoas que lhe auxiliam, pessoas que lhe ajudam, que limpam o chão todos os dias, mesmo assim, só porque você tem uma pessoa que limpa todo dia
o seu chão, que varre, etc., você, só por causa disso você vai julgar no chão? Não. Não é justo, não é certo. Você sabe disso. Então, por essa coisa tão simples, você pode medir todas as atitudes, o comportamento de cada um pelas demais coisas. Então, Deus falou com respeito a Moisés, que Moisés era servo dele e fazia o que era certo. Aqui nesse salmo diz assim: bem-aventurado, quer dizer feliz, o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Não, eu não vou fazer isso porque Deus está vendo e é errado. Então eu não vou fazer. Isso é temor a Deus. É isso que é temor a Deus. Aí eu não vou abusar da minha autoridade e fazer o que eu bem entendo. Não, de forma nenhuma. Pelo contrário. Quanto mais autoridade você tiver, maior é a sua responsabilidade. Porque você é exemplo para os outros, os demais que seguem você. Então, são coisinhas insignificantes aos nossos olhos, mas que fazem a grande diferença na maneira, no caráter de cada um de nós. Bem-aventurado, feliz é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, quer dizer, anda de acordo com a sua palavra. Isso é muito importante, minha amiga, meu amigo, porque todas as bênçãos de Deus, todos os favores de Deus dependem do nosso comportamento em relação a Ele. Você não quer uma vida estável, você não quer paz, você não quer vida, você não quer saúde, você não quer vigor, você não quer ser feliz aqui na terra? Então, anda de acordo com a palavra de Deus. Teme ao Senhor e obedece a sua palavra, os seus mandamentos. E isso é justo diante do Altíssimo. Aí diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e te irá bem. A gente vai bem. E a tua esposa, ou no caso o teu marido, no caso da esposa, será como a videira frutífera, e os teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Então, verifica, amiga e amigo, que Deus dá a receita da felicidade. E só depende de cada um de nós, seguir essa receita ou não. Você que costuma fazer bolo, você que costuma fazer uma comida especial, você que tem o talento, o dom de cozinhar, sabe o que isso significa. Você fazer uma comida que agrada a todo mundo. Você gosta disso, não gosta? Pois bem, quando nós observamos, praticamos a vontade de Deus, a palavra dele, nós estamos fazendo exatamente o que lhe agrada. Nós estamos mostrando temor para com ele e fazendo tudo o que é certo, que é justo, que é correto. Aí vem uma pessoa cabeçuda e diz assim: mas se eu faço a coisa certa e o outro não faz, e aí? Você não tem nada com os outros, você tem é consigo mesmo. Não é você que quer ser feliz? Então você não tem que ficar olhando para os outros. Se os outros fazem o que é errado, é problema deles. Se os outros roubam, é problema deles. Se os outros se corrompem, é problema deles. Mas você
você começa a fazer o que é certo, isso é temer a Deus. Você começa a viver uma vida correta, isso é temor a Deus. Você não joga o papel sujo no chão, isso é correto diante de Deus. Esses detalhezinhos tão pequeninos são extremamente importantes, porque Deus vê os detalhes. Porque com os detalhes ele vê a inclinação do seu coração, dos seus pensamentos. Ele vê para onde tende a sua vida. Então, se você teme a Deus, você faz o que é certo. Você faz o que é justo, o que é correto. Aí você vai dizer, mas ninguém é perfeito. Minha amiga e meu amigo, não fala bobagens. Ninguém é perfeito, todo mundo já sabe disso. Mas se você quer ser feliz, teme a Deus e faz o que é perfeito. Deus falou para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Só pelo andar na presença de Deus, Abraão era perfeito aos olhos de Deus. Para os olhos do mundo, ele era imperfeito, mas para Deus ele era perfeito. E é isso que importa. Não importa se para os outros somos ladrões, bandidos, se somos isso, somos aquilo. Não importa. O que importa é aos olhos de Deus. Então a sua preocupação é com respeito àquele que é o Senhor da glória. Entende, minha amiga, meu amigo? Aquele que um dia vai pedir contas de tudo o que você fez aqui na terra. Então você tem que ir adicionando boas obras, manifestando justiça, juízo, para que você venha colher os bons frutos na eternidade. Bem-aventurado, quer dizer feliz. Feliz aquele que teme ao Senhor e anda na sua palavra, de acordo com a sua palavra. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. E os filhos, como rebentos da oliveira, quer dizer, filhos de Deus. Então, está aí a dica para o dia de hoje. Se você está pensando em tirar proveito de alguém, se você está pensando em se aproveitar da sua autoridade para prejudicar alguém, injustiçar alguém, você está aproveitando da sua condição para prejudicar um que está subalterno, um que está sob a sua autoridade. Pense bem, não faça isso, porque Deus está vendo. Pode ninguém saber desse mundo, mas Deus sabe, está vendo. Ele vê os seus pensamentos, ele vê para onde inclina a sua alma. E ele vai pedir contas, cedo ou tarde, de você. Pode ter certeza disso. Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz é o que teme ao Senhor. E porque teme ao Senhor, faz o que é certo, correto, e não o que é errado. Bem-aventurado é o que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, de acordo com a sua palavra. Do trabalho de tuas mãos comerás e te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera.
à roda da tua mesa. Quem pode ser punido? Quem pode ser vítima de bruxaria, feitiçaria, de magia, de inveja, seja lá o que for, se estiver andando nos caminhos do Altíssimo? Quem? Quem pode prejudicá-lo? Nem o inferno, nem este mundo, nem o diabo, nada, ninguém. Porque ele será como a videira frutífera. Graças a Deus. Deus abençoe você, que essa palavra, que essa pérola de palavra venha ser a parte da sua coroa, a coroa da vida eterna. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.